Graça e paz, amados irmãos, dando continuidade aos nossos estudos, hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 1 a 20, em que Jesus cura o endemoniado Gerazeno, na região de Gadara. Isso é uma história muito marcante. Eu queria chamar a atenção porque muitos ensinamentos podemos tirar dessa história marcante das Escrituras. Eu queria delinear esse nosso estudo a partir de 3 frases: transformação, submissão e evangelização. O autor que eu tenho citado, o estudo dele, Grant Osborne, fala o seguinte: essa é a primeira de várias ocasiões em que Jesus vai a uma região gentia. Região gentia é a região que não era a região ali da Judéia, onde ficavam os judeus. Embora Jesus, continua ele, restrinja a missão de seus discípulos a Israel, leva-os consigo propositadamente ao ministrar aos gentios, sem dúvida a fim de prepará-los para sua missão posterior aos não-judeus. Nesse sentido, a missão aos gentios começa aqui. Como em 1:23, Marcos usa sua expressão básica para demônios, espírito impuro ou imundo, para mostrar que não há nada de bom nem da parte de Deus neles. Como você vai ver fazendo a leitura, Jesus atravessa com seus discípulos o mar e ao chegar do outro lado, logo vem um homem endemoniado ao encontro dele. E esse homem era temido, pois já haviam tentado amarrá-lo acorrentado, e ele sempre se libertava. Era um homem violento que vivia nos sepulcros. Os sepulcros eram cavernas ou lugares escavados em rochas que eram apropriados para se abrigar de tempestades, e os possuídos ficavam ali abrigados, e ele era um homem muito violento. Mas aqui, ao Jesus desembarcar, como você vai logo ver no início do capítulo 5, logo que Jesus desembarca, esse homem vai ao encontro dele, vindo dos sepulcros. E aquele homem que a população temia, aquele homem violento, aquele homem dominado por demônios, quando vem diante de Cristo, ele se prostra, como você pode ver aqui no versículo 6, ele corre, prostra-se diante dele e grita em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. E o versículo 8 diz que é porque Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então o espírito imundo possui aquele homem e fala isso para Jesus. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que aquele homem que gerava medo, gerava temor, aquele homem que era dominado por demônios, quando Jesus chega naquele lugar, quando Jesus pisa aquela terra e manda aquele espírito imundo sair daquele homem, ele se prostra aos pés de Jesus, mostrando que Jesus tem todo o poder. Muitos cristãos em nossos dias, especialmente na nossa sociedade brasileira, que é uma sociedade, uma cultura um tanto quanto mística, que fala muito espiritualista, muitos vieram de religiões espíritas, tem muito medo, tem muito receio de demônios, de entidades que existem. Os demônios existem, espíritos imundos existem, eles estão aí para oprimir, para destruir a imagem de Deus. Um autor citado pelo Grant Osborne fala que essa é uma das histórias mais lamentáveis da Bíblia sobre a desgraça humana. Tenta imaginar como estava esse homem. Lendo os primeiros versículos do capítulo 5, tenta criar na sua mente uma imagem dessa situação. Que imagem terrível! O que os demônios estavam fazendo era destruir a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Satanás e seus demônios sabem que estão condenados, que estão derrotados. Então eles querem destruir a imagem e semelhança de Deus em nós. Eles estavam fazendo aquilo ali com este homem, mas quando Jesus chega ali, tudo se transforma. E aí o primeiro item que eu chamo a nossa atenção aqui: transformação. Aquele homem foi transformado por Jesus ao ter aquele encontro. Jesus, diferente de outras ocasiões, ele trava um breve diálogo, ele também não fica conversando com os demônios, mas ele pergunta o nome e eles falam legião. Legião era um grupo de soldados, de 6.000 soldados romanos. Isso não quer dizer que existiam 6.000 demônios ali. Isso aí não quer dizer algo tão... Hoje em dia nós temos uma mentalidade muito racional, muito matemática, e aí tinha que ter 6.000 demônios exatamente. Isso quer dizer que ali existiam muitos demônios possuindo aquele homem. E aí os demônios pedem
a Jesus, imploram, diz o versículo 12, que mandasse-nos para os porcos. E Jesus lhe dá a permissão. E eles entram naqueles porcos e aquela manada de 2.000 porcos se atira no mar. E é curioso, irmãos, porque no episódio anterior, que nós meditamos ontem, Jesus aquieta o mar, aquieta a tempestade, os ventos. Então aquelas águas que quase mataram os discípulos no barco, agora elas matam todos aqueles porcos para onde tinham ido os demônios. E é curioso isso porque os discípulos tinham passado por uma noite difícil, uma situação tensa, e Jesus tinha acalmado a tempestade. Às vezes a gente acha que quando passa por uma tempestade e as coisas se acalmam, logo depois vai ficar tudo tranquilo, mas logo que desembarcam ali, surge essa situação. Mas Jesus demonstra o seu poder, não só sobre as águas, não só sobre os ventos, não só sobre a natureza, mas também sobre os espíritos imundos que tentam destruir a imagem de Deus. Os próprios demônios reconhecem isso. No capítulo 1, versículo 24, eles chamam Jesus de o Santo de Deus. No capítulo 3, versículo 11, ambos do Evangelho de segundo Marcos, eles chamam Jesus de Filho de Deus. E agora eles fazem uma declaração mais exaltada, chamam mais sublime, chamam Jesus de Filho do Deus Altíssimo. E é curioso porque esse episódio diz na Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte: a destruição dos porcos no mar prefigura e retrata o destino dos demônios, quando Deus derrotar Satanás e o atirar dentro do lago de fogo, como está lá em Apocalipse 20. Jesus consumou a derrota decisiva de Satanás em seu ministério terreno e, por fim, em sua crucificação e ressurreição. Lá em Apocalipse 20, que é uma das leituras complementares que eu deixei para hoje, no versículo 9, diz assim, no versículo 10, perdão: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E no versículo 14 diz: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então aqui os porcos são lançados no mar e são destruídos. E aqui é uma prefiguração do que vai acontecer com Satanás e seus demônios no fim dos tempos. Então não tema o diabo existe, os demônios existem, não podemos ser negligentes com isso. A nossa segunda leitura complementar de hoje é de Efésios capítulo 6, que eu já mencionei em outros estudos, que fala da armadura de Deus. Precisamos estar atentos, alertas, porque o diabo tem as suas artimanhas, mas não devemos temê-los. Se o diabo vier te oprimir, vier lançar alguma acusação, alguma culpa ao seu coração, se você tiver que pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus, creia que Deus te perdoou e lembre ao diabo do destino eterno dele. Será lançado não como aqueles porcos simplesmente no mar e que vieram a morrer, e ali os demônios destruíram, não conseguiram destruir o homem, mas destruíram os porcos, mas Satanás e seus demônios serão destruídos eternamente no fim. Essa é a nossa esperança. E um outro episódio que eu deixei aqui, Lucas capítulo 10, tem uma oração breve de Jesus, eu deixo para sua reflexão a partir dos versículos 21 a 22, e é num contexto interessante, porque os discípulos tinham sido enviados por Jesus e eles ficaram surpresos porque os demônios se submetiam a ele. E Jesus fala assim: alegrem-se, no versículo 20 de Lucas 10, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então nos alegramos não pelo poder e autoridade que temos de repreender os demônios, mas porque Deus nos salvou e nossos nomes estão escritos no livro da vida. E na sequência Jesus faz uma linda oração que eu deixo para sua reflexão e meditação nesse dia. Concluindo esse texto, irmãos, tão maravilhoso da palavra de Deus, eu falei de transformação, aquele homem foi transformado e o pessoal da região ficou surpreso com isso. Ele submeteu a Jesus e de uma forma interessante, porque Jesus havia permitido que os demônios, como vê no versículo 13 de Marcos 5, permitiu que eles entrassem nos porcos. Mas quando chega no versículo 18, o homem que estiver endemoniado suplica a Jesus que deixasse que ele fosse com eles. E aí o versículo 13 nos revela que Jesus não o permitiu. Então Jesus permitiu que os demônios fossem aos porcos, mas não permitiu que aquele homem seguisse com eles. Mas por que isso? E aí no versículo 20 você entende. Porque Jesus ordenou, diferente do que ele tinha feito com os judeus, que se falassem tudo que Jesus tinha feito, eles poderiam querer colocar Jesus como um rei messiânico, como um rei político, militar, mas aqui, nesse episódio, aquele homem na Decápolis, era um grupo de 10 cidades, Jesus ordenou que ele fosse e falasse o que o Senhor, e aqui Jesus se identifica com Deus, que ele fala o Senhor, e foi Jesus que fez aquilo por ele, porque ele é o Senhor, ele é o Deus Emanuel.
anunciasse, aquele homem foi e anunciou, ele começou a ser o primeiro apóstolo aos gentios, começou a anunciar o que Jesus tinha feito, preparando o terreno para a evangelização, para a pregação do evangelho que chegaria ali depois. Alguns chegam a dizer que esse homem foi o primeiro líder, pastor ou um primeiro bispo daquela região. Então, transformação, aquele homem foi transformado pelo poder de Deus. Submissão, ele submeteu à ordem de Jesus. E evangelização, ele se tornou um portador das boas novas de que Jesus tinha todo o poder. Então que possamos ser transformados pelo poder de Deus. Não temos demônios, eles existem, mas maior é o que está em nós. Nos submetermos a Deus e que as nossas vidas sirvam de instrumentos nas mãos do Senhor para evangelizar, mesmo nesses dias difíceis que vivemos, podemos proclamar o bendito Evangelho de Cristo. Deus te abençoe.